Camaradas, eu gostaria de desejar uma boa noite ao camarada Diego Grossi e a todos os presentes no debate sobre Cuba e Coreia. Eu parabenizo também todos os responsáveis pela organização desse debate. Eu penso que tal acontecimento vai ser muito importante para desmistificar as mentiras que a imprensa reacionária brasileira lança contra os países socialistas. Antes de tudo, eu me apresento também a vocês. Eu me chamo Alexandre Rosendo, sou membro do PCML da Juventude 5 de Julho. Em setembro do ano de 2010, nós fomos convidados pela Embaixada da Coreia Popular aqui do Brasil para fazer uma visita ao país em abril do próximo ano, no caso 2011, por ocasião das comemorações que se fazem lá no aniversário do líder da Revolução Coreana, o camarada Kim Il-sung. Pois bem, no dia 3 de abril de 2011 nós saímos do Brasil. Fizemos uma conexão na Holanda, onde nós permanecemos por cerca de 8 horas, e levando em conta todos os movimentos do fuso horário, no dia 5 de abril nós chegamos em Pequim, na República Popular da China. Como aqui no Brasil e na maioria dos países do Ocidente não existem voos diretos para Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte, o procedimento que todos os estrangeiros fazem quando vão visitar a Coreia é primeiro ir à China para só depois pegar um avião para a Coreia. No som do avião tocavam músicas coreanas que a gente cansava de ouvir no Brasil, como a famosa música clássica da Coreia, Arirang, aquela parada militar, Olhem para Nós, e entre outras canções militares, assim. Tudo isso contribuindo, claro, para matar nosso tédio nas 2 horas de viagem. De qualquer forma, as 2 horas passaram rápido e dentro de pouco tempo nós começamos a sobrevoar o território da Coreia do Norte. Como eu já tinha falado numa entrevista que eu dei sobre a Coreia logo após o nosso regresso ao Brasil, a primeira impressão que eu tive do país foi de um país que passa por dificuldades e se esforça para superá-las. Na janela do avião a gente viu um sistema de irrigação agrícola muito moderno que à primeira vista parecia ter dezenas de quilômetros de extensão, que contrastava com um solo semi-desertificado impróprio para o desenvolvimento agrícola. Como essa questão da fome na Coreia é muito levantada pela imprensa, eu penso que a gente tem que se deter nesse ponto de uma forma mais aprofundada. A Coreia do Norte, assim como a maioria dos países que começaram a construir o socialismo após o fim da Segunda Guerra Mundial, passou por um rápido processo de industrialização. Em meados dos anos 70 já era um país industrial nos ramos-chave da economia, na siderurgia, indústria química, metalúrgica, têxtil, etc. E após a libertação, em 1945, na situação de uma economia colonial e semi-feudal voltada basicamente para a exportação de matérias-primas para a indústria japonesa, a Coreia passou por um período de reformas democráticas que consistiu na liquidação do latifúndio por meio da reforma agrária e na distribuição das terras para os camponeses. Depois da Guerra da Coreia, em 1953, numa situação em que o país estava destruído e partiu para construir o socialismo do zero praticamente, rendendo homenagem a todos os países de democracia popular que ajudaram a reerguer sua economia através de financiamento, ajuda técnica, etc., é um fato notável que dentro de um período de 25 anos a Coreia do Norte tenha se tornado uma das nações mais industrializadas do mundo, à frente da própria Coreia do Sul. No final dos anos 80, por volta de 1988 ou 1989, os dados da FAO mostravam que a Coreia do Norte era um dos maiores produtores de grãos do mundo, cumprindo o papel de relevo em ajudas humanitárias à África e ajudando a própria Coreia do Sul a cobrir os déficits pela qual passava sua produção agrícola por conta do atraso técnico que existia na Coreia do Sul naquela época. E num país que tenha alcançado o tamanho de desenvolvimento das suas forças produtivas, no qual os meios de produção eram de propriedade social, não havia como falar em fome, nem mesmo em áreas remotas do país. Era uma prosperidade que atingia todos os cantos da Coreia Popular, sem exceção. Porém, como a maioria de vocês deve saber, o final dos anos 80 e o início dos anos 90 testemunhou a queda do bloco soviético. Do dia para a noite, a Coreia perdeu seus principais parceiros comerciais, que eram os países soviéticos do leste europeu, e com eles o fornecimento de uma série de mercadorias necessárias para o seu desenvolvimento,
O principal deles era o petróleo, fóssil que a Coreia não produz uma gota sequer. Além disso, com a falta de mercados para exportar seus excedentes na produção, já que quase 95% das exportações da Coreia do Norte eram feitas para o bloco soviético por conta de uma situação de bloqueio econômico, é, essa falta de mercados contribuiu também para que a economia estagnasse. Tudo isso somado a uma intensificação do bloqueio e das sanções econômicas, que, além de fazer despencar o volume das exportações, dificultava de forma exponencial que a Coreia conseguisse financiamento externo para sua economia, junto também com os desastres naturais, tufões, enchentes que destruíram boa parte da agricultura do país. Tudo isso contribuiu para que o país se deparasse numa situação de escassez de energia elétrica, petróleo e também de alimentos. Tais fatores levaram a um enorme retrocesso técnico no país, que se traduziu na queda da produção industrial, em apagões constantes e em cerca de 300 mil mortos de fome durante o final dos anos 90. Então, como a gente pode ver, as dificuldades pela qual o povo coreano passou naquela época não foram fruto da vontade do regime ditatorial que queria massacrar sua população, mas sim de uma situação externa desfavorável. E é impressionante que, mesmo que a imprensa ainda pinte o governo da Coreia como algo tão acima da população do país, que por sinal é uma classificação que cabe muito aos estados burgueses, é impressionante que essa mesma população continue apoiando esse governo mesmo nesse vendaval de dificuldades. E, no entanto, como as estatísticas do país mostram, a Coreia vem se recuperando gradativamente dessa situação desde o ano 2000. A partir de 2005, a sua economia passou a se desenvolver num ritmo bastante rápido, levando em conta, claro, a situação do bloqueio, e mesmo que nos dias de hoje ainda passe por muitas dificuldades, pode-se dizer que a população está vivendo muito melhor do que na época da marcha forçada dos anos 90, quase tão bem quanto na época em que ainda existia o bloco soviético. E durante a nossa estadia na Coreia, a gente conheceu um russo que teve lá no ano de 1997, que foi um dos piores anos na crise da Coreia do Norte. E segundo ele, a situação em 2011 estava incomparavelmente melhor, sem palavras. Mas então, voltando agora para a questão da viagem, quando a gente estava descendo rumo ao nosso pouso para o aeroporto de Pyongyang, a gente reparou mais uma vez, de uma forma muito explícita, o quanto os coreanos estão determinados em superar as dificuldades e em construir o socialismo com sucesso. Mesmo nas margens das pistas onde passam lá os aviões, a gente encontrava plantações de arroz. Dado que o solo coreano tem um grau de fertilidade muito baixo por conta do clima muito frio e do uso intensivo do mesmo durante o período da industrialização, cada centímetro quadrado de terra fértil é aproveitado para a produção para eles desenvolverem a agricultura, no caso. No ano de 2010, a Coreia do Norte recuperou sua produção de fertilizantes e já passa a fazer um uso muito maior dessas inovações para melhorar a fertilidade do solo. Tudo muito, muito impressionante.